Todo mundo aguenta quando está tudo bem. Todo mundo sorri quando o sol brilha. Todo mundo se sente forte quando não há tempestade no horizonte. Mas a verdade aparece quando o mundo aperta, quando a vida te empurra contra a parede e você precisa escolher, desabar ou endurecer. A dor não escolhe horário, não pede licença, não negocia. Ela simplesmente chega. E quando chega, ela revela algo profundo sobre quem você realmente é. Alguns se quebram na primeira pancada, outros se curvam, mas não se partem. E há aqueles que fazem algo extraordinário. Eles usam a dor como combustível para se tornarem mais fortes. O estoico não nega a dor. Ele não finge que ela não existe, não a romantiza, não a evita. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele a treina. Neste vídeo, você vai descobrir a virtude silenciosa que separa os que desabam dos que se tornam inquebrantáveis. Você vai entender por que a resiliência estoica não é apenas sobre suportar, mas sobre se transformar através da adversidade. E, mais importante, você vai aprender como desenvolver essa força interior que nenhuma circunstância externa pode quebrar. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga os desafios da sua vida. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Vamos começar destruindo um mito perigoso sobre a resiliência. Muita gente pensa que ser resiliente é apenas aguentar, firme, apertar os dentes e seguir em frente. Isso não é resiliência estoica, isso é resistência passiva. E resistência passiva tem data de validade. Uma hora, ela se esgota. A resiliência estoica é completamente diferente. Ela não é sobre simplesmente suportar a dor, é sobre crescer com ela, é sobre usar cada pancada da vida como uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais centrado. É um processo ativo de transformação interior que acontece exatamente nos momentos em que tudo parece estar desabando. Os antigos mestres estoicos entendiam algo que nossa sociedade moderna esqueceu. A dor não é o inimigo. A dor é o professor. Ela vem para revelar onde ainda somos fracos, onde ainda precisamos crescer, onde nossa mente ainda não está preparada para enfrentar a realidade como ela é. Vivemos em uma época de ansiedade constante, frustrações diárias, sobrecarga mental. Todo mundo está sempre no limite, sempre prestes a explodir, sempre fugindo do próximo problema. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma diferente de viver, uma forma onde a pressão não te quebra, mas te fortalece, uma forma onde cada dificuldade se torna uma oportunidade de desenvolvimento? A dor não te molda. Suas escolhas diante da dor é que moldam quem você será, e é exatamente isso que vamos explorar juntos nos próximos minutos. Existe uma verdade incômoda que precisamos encarar. A dor é o diagnóstico mais honesto que você pode receber sobre si mesmo. Ela não mente, não adoça a realidade, não te protege dos seus pontos fracos. Quando a vida aperta, ela revela exatamente onde você ainda é vulnerável, onde sua mente ainda não está preparada, onde seu caráter ainda precisa ser forjado. Pense por um momento. Quando foi a última vez que você enfrentou uma dificuldade real? Não estou falando de pequenos inconvenientes, mas de algo que realmente te abalou. Como você reagiu? Você fugiu da situação? Culpou outras pessoas? Entrou em pânico? Ou você parou, respirou fundo e perguntou: o que essa situação está tentando me ensinar? A diferença entre essas duas reações é a diferença entre alguém que é comandado pelas circunstâncias e alguém que comanda a própria resposta às circunstâncias. O estoico entende que não pode controlar o que acontece com
Ele mais tem controle total sobre como responde ao que acontece. Imagine uma forja antiga, onde o ferreiro trabalha o ferro bruto. O ferro não se torna uma lâmina afiada por acaso. Ele precisa passar pelo fogo, precisa ser batido, moldado, resfriado e aquecido novamente. Cada golpe do martelo não é para destruir o ferro, mas para fazer com que ele se torne mais forte, mais útil, mais resistente. Sua vida funciona da mesma forma. Cada rejeição que você enfrenta, cada fracasso que te atinge, cada traição que te magoa, cada crítica que te fere, não está ali para te destruir. Está ali para te forjar. Mas aqui está o ponto crucial. O ferro não escolhe se vai se tornar uma lâmina ou permanecer um pedaço de metal sem forma. Você, por outro lado, tem essa escolha. Quando alguém te critica injustamente, você pode ficar ressentido ou pode usar essa experiência para desenvolver uma pele mais grossa e um coração mais compassivo. Quando você falha em algo importante, pode se afundar na autopiedade, ou pode usar esse fracasso como combustível para se preparar melhor da próxima vez. Quando enfrenta uma perda, pode se tornar amargo, ou pode se tornar mais grato pelas coisas que ainda tem. A dor é inevitável, isso é um fato da vida. Mas o sofrimento prolongado é opcional. O sofrimento acontece quando resistimos à dor, quando lutamos contra ela, quando tentamos negar ou evitar este sentimento a todo custo. A dor te visita, mas é você quem decide se ela fica. É você quem decide se vai aprender com ela ou apenas ser torturado por ela. Agora vamos falar sobre algo fundamental. A resiliência estoica não é construída nos grandes momentos de crise. Ela é construída nos pequenos momentos do dia a dia. É como construir músculos. Você não fica forte levantando 100 quilos uma vez por ano. Você fica forte levantando pesos menores todos os dias, progressivamente aumentando a carga. A mente funciona da mesma forma. Cada vez que você escolhe responder com calma, em vez de explodir de raiva, você está fortalecendo sua resiliência. Cada vez que você aceita uma crítica construtiva, em vez de se defender desesperadamente, você está treinando sua capacidade de crescer com a adversidade. Cada vez que você enfrenta um medo pequeno em vez de fugir dele, você está preparando sua mente para enfrentar medos maiores. Os estoicos antigos falavam muito sobre algo chamado pathos, que são as emoções destrutivas que surgem quando interpretamos mal os eventos da nossa vida. Raiva descontrolada, medo paralisante, tristeza que se arrasta por meses, inveja que corrói por dentro. Essas emoções não são o problema em si. O problema é quando elas tomam controle das nossas decisões e nos fazem reagir de forma irracional. Vamos usar um exemplo prático. Imagine que você está passando por uma crise financeira séria, perdeu o emprego, tem contas acumuladas, não sabe como vai pagar as próximas despesas. Uma pessoa comum vai entrar em pânico, vai culpar a economia, o governo, a empresa, a sorte. Vai ficar paralisada pela ansiedade ou vai tomar decisões desesperadas que só pioram a situação. O estoico moderno, treinado na arte da resiliência, vai fazer algo diferente. Primeiro, vai reconhecer a realidade da situação sem negação e sem drama desnecessário. Vai sentir a preocupação, mas não vai deixar que ela tome conta da sua capacidade de pensar com clareza. Vai listar o que está sob seu controle, suas habilidades, sua disposição para trabalhar, sua capacidade de aprender algo novo, sua rede de contatos, suas opções de reduzir gastos. Em seguida, vai focar toda a sua energia nessas coisas que pode controlar, em vez de desperdiçar tempo e energia se lamentando sobre as coisas que não pode mudar. Vai usar essa crise como uma oportunidade
para reavaliar suas prioridades, para desenvolver novas habilidades, para descobrir recursos internos que nem sabia que tinha. O mesmo vale para outras situações difíceis. Um luto, um divórcio, uma doença. O estoico não finge que essas situações não doem. Ele sente a dor, reconhece o impacto, mas não permite que essa dor o paralise ou o torne amargo. Ele usa a experiência para desenvolver mais compaixão, mais sabedoria, mais apreciação pela vida. O treino mental da resiliência envolve 3 movimentos básicos: observação, aceitação e resposta racional. Observar o que está acontecendo sem se perder em interpretações dramáticas. Aceitar que algumas coisas estão fora do nosso controle e responder de forma racional, focando no que realmente podemos fazer para melhorar a situação. O estoico não se quebra, porque aprendeu a se curvar sem perder a forma. Como uma árvore que verga com o vento forte, mas não quebra, porque suas raízes estão bem plantadas. Cada tempestade que sobrevive a torna mais forte, com raízes mais profundas e tronco mais resistente. Existe um conceito poderoso no estoicismo que pode revolucionar completamente sua relação com as dificuldades da vida: a dor como lapidadora da alma. Os antigos estoicos não viam o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo, mas como uma oportunidade única de desenvolver virtudes que são impossíveis de cultivar em tempos de facilidade. Pense nisso. Você não desenvolve coragem ficando na zona de conforto. Você desenvolve coragem enfrentando situações que te assustam. Você não desenvolve paciência quando tudo sai como planejado. Você desenvolve paciência quando precisa lidar com atrasos, frustrações, pessoas difíceis. Você não desenvolve autocontrole quando não há tentações. Você desenvolve autocontrole resistindo aos impulsos destrutivos quando eles surgem. A adversidade é o ginásio da alma, é onde as virtudes são testadas, fortalecidas, refinadas. E as 4 virtudes cardeais do estoicismo se tornam especialmente relevantes quando a vida aperta: sabedoria para entender o que está acontecendo, coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, justiça para tratar os outros com dignidade, mesmo quando estamos sofrendo, e autocontrole para manter o equilíbrio interior, mesmo no meio da tempestade. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagine que você descobriu que alguém próximo te traiu, quebrou sua confiança de uma forma que realmente te machucou. A reação natural seria buscar vingança, espalhar a verdade sobre essa pessoa, fazer ela pagar pelo que fez. Mas o estoico treinado vê essa situação como uma oportunidade de praticar virtudes. Primeiro, ele usa a sabedoria para entender que a traição revela mais sobre o caráter da outra pessoa do que sobre o seu próprio valor. Ele usa a coragem para enfrentar a dor da decepção sem se esconder atrás de mecanismos de defesa destrutivos. Ele usa a justiça para tratar a pessoa com dignidade, mesmo estando magoado, porque sabe que rebaixar-se ao nível da traição não vai o elevar. E ele usa o autocontrole para não deixar que a raiva ou o ressentimento contaminem outras áreas da sua vida. Isso não significa ser passivo ou aceitar ser tratado mal. Significa responder de uma forma que preserva sua integridade e fortalece seu caráter, em vez de corroer ambos. O estoico pode se afastar da pessoa que o traiu, pode estabelecer limites claros, pode até tomar medidas legais, se necessário, mas faz tudo isso a partir de um lugar de força interior, não de fraqueza emocional. Outro exemplo poderoso: assumir responsabilidade em vez de culpar. Quando algo dá errado na vida,
Nossa tendência natural é procurar alguém ou alguma coisa para culpar. O governo, a economia, os pais, o ex-parceiro, a falta de sorte. É mais confortável para o ego fazer isso do que assumir que talvez tenhamos alguma responsabilidade na situação. O estoico faz o movimento oposto. Em vez de perguntar quem é o culpado, pergunta o que posso aprender. Em vez de focar no que os outros fizeram de errado, foca no que pode fazer diferente da próxima vez. Isso não é sobre se culpar por tudo que acontece, mas sobre manter o foco no que realmente pode controlar, suas próprias escolhas e reações. Se você treinar sua mente para não fugir da dor, ela para de te assustar. Você começa a ver cada dificuldade como uma pergunta que a vida está fazendo. Você vai crescer com isso ou vai se diminuir? Vai usar essa experiência para se tornar mais forte ou vai permitir que ela te torne mais frágil? A resposta que você dá a essa pergunta, através das suas escolhas e ações, determina quem você se torna. E aqui está o poder real da resiliência estoica. Suportar com firmeza é infinitamente mais poderoso do que evitar com desespero. Quando você para de fugir da dor e começa a trabalhar com ela, você descobre recursos internos que nem sabia que existiam. Agora vamos sair da teoria e mergulhar na prática. Como aplicar a resiliência estoica nas situações concretas que todos nós enfrentamos? Vamos explorar 3 áreas onde a vida costuma apertar mais: relações familiares, pressões profissionais e crises pessoais profundas, começando pelas relações familiares conturbadas. Todo mundo tem aquele parente que consegue tirar você do sério em questão de minutos. Aquele pai crítico que nunca reconhece seus esforços. Aquela mãe superprotetora que não consegue aceitar que você cresceu. Aquele irmão competitivo que sempre precisa provar que é melhor. Aquele tio que faz comentários inadequados em todo almoço de família. A abordagem estoica não é cortar relações ou explodir toda vez. É entender que você não pode controlar o comportamento dessas pessoas, mas pode controlar completamente sua resposta a elas. Em vez de tentar mudar quem eles são, você muda como você se relaciona com quem eles são. Isso significa estabelecer limites internos claros. Quando seu pai faz uma crítica destrutiva, em vez de se defender desesperadamente ou atacar de volta, você pode simplesmente reconhecer que isso diz mais sobre as frustrações dele do que sobre suas capacidades. Você pode escolher não absorver a negatividade dele como se fosse uma verdade sobre você. Quando sua mãe tenta controlar suas decisões, em vez de brigar ou ceder por culpa, você pode ser firme, mas respeitoso. Pode agradecer pela preocupação dela e manter suas decisões sem precisar justificar cada escolha que faz. O estoico entende que amar alguém não significa aceitar todo o comportamento tóxico que essa pessoa manifesta. Agora vamos falar sobre pressão no trabalho e falta de propósito profissional. Quantas pessoas você conhece que vivem reclamando do emprego, mas não fazem nada para mudar a situação? Ficam presas em um ciclo de frustração, culpando o chefe, os colegas, o sistema, a falta de oportunidades. O estoico aplicado no mundo profissional faz uma análise fria e realista da situação. Se o trabalho atual não está alinhado com seus valores e objetivos, ele desenvolve um plano para a transição. Não sai de forma impulsiva, mas também não fica se lamentando indefinidamente. Usa o tempo que tem para se qualificar, fazer networking, economizar dinheiro para o período de transição. Se a pressão vem de um chefe difícil ou um ambiente tóxico, ele não absorve essa toxicidade como se fosse algo pessoal.
Mantém o foco na qualidade do seu trabalho, cumpre suas responsabilidades com excelência, mas não permite que o ambiente corroa sua paz interior. Entende que o comportamento dos outros é responsabilidade dos outros, não sua. E quando se trata de crises pessoais profundas, como divórcio, morte de alguém próximo, diagnóstico de doença grave, perda financeira significativa, a resiliência estoica se torna ainda mais importante. Essas são as situações que realmente testam nossa força interior. O estoico não finge que essas situações não doem. Um divórcio dói. A morte de alguém querido dói. Receber um diagnóstico assustador dói. Perder tudo que construiu financeiramente dói. A diferença é que ele não permite que essa dor se transforme em sofrimento crônico que paralisa sua capacidade de reconstrução. Durante um processo de divórcio, por exemplo, é fácil ficar consumido pela raiva, pelo desejo de vingança, pela autopiedade. O estoico sente essas emoções, mas não permite que elas controlem suas decisões. Foca no que precisa ser feito para proteger seu bem-estar e o bem-estar dos filhos, se houver. Trata o ex-parceiro com dignidade, não porque ele merece, mas porque essa é a pessoa que o estoico escolheu ser. Em um processo de luto, não tenta acelerar artificialmente o processo de cicatrização, mas também não se perde em uma tristeza que não leva a lugar algum. Honra a memória da pessoa querida, vivendo de uma forma que ela aprovaria. Usa a experiência da perda para valorizar mais as pessoas que ainda estão presentes na sua vida. Diante de um diagnóstico médico preocupante, não entra em negação e nem se entrega ao desespero. Busca as melhores informações disponíveis, segue o tratamento recomendado, mas mantém o foco na qualidade de vida que ainda pode ter, nos relacionamentos que ainda pode cultivar, nas experiências que ainda pode viver. A prática da resiliência estoica não exige perfeição. Ninguém espera que você seja um robô sem emoções. Exige constância. Exige que você continue escolhendo a resposta mais elevada, mesmo quando é mais difícil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você não tem vontade. O estoico não endurece para se isolar do mundo. Ele endurece para servir melhor. Quanto mais forte você se torna internamente, mais capaz você fica de ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades similares. Sua resiliência se torna um exemplo, uma fonte de inspiração, uma forma de contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade estamos apenas no começo, porque tudo que conversamos aqui só faz sentido se for aplicado na sua vida real, nas suas dificuldades específicas, nos seus desafios particulares. Vamos recapitular rapidamente os pontos essenciais que exploramos. Primeiro, entendemos que a dor não é o inimigo, mas o diagnóstico mais honesto sobre onde ainda precisamos crescer. A dor revela nossas fraquezas, mas também nos oferece a oportunidade de transformar o que ainda nos aflige em força. Segundo, vimos que a resiliência estoica não é construída nos grandes momentos de crise, mas nos pequenos treinos diários. Cada vez que você escolhe responder com sabedoria em vez de reagir com impulso, você está fortalecendo sua capacidade de enfrentar desafios maiores. Terceiro, descobrimos que a adversidade é o ginásio da alma, onde as virtudes são testadas e fortalecidas. Coragem, sabedoria, justiça e autocontrole não são conceitos abstratos, mas ferramentas práticas que se desenvolvem através da experiência com dificuldades. E por último, exploramos como aplicar esses princípios em situações concretas, relações familiares complicadas,
pressões profissionais e crises pessoais profundas. Em todas essas áreas, o princípio fundamental permanece o mesmo. Foque no que você pode controlar, aceite o que não pode controlar e use cada desafio como uma oportunidade de se tornar uma versão mais forte de si mesmo. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. A pergunta que vai determinar se este vídeo foi apenas mais um conteúdo que você consumiu ou se vai ser um ponto de virada na sua vida. Você está se tornando alguém mais forte através das suas experiências, ou está apenas tentando sobreviver a elas? A diferença entre essas duas posturas é a diferença entre crescer e simplesmente envelhecer, entre aprender e apenas sofrer, entre se tornar mais sábio ou simplesmente mais cansado. A escolha é sua. E você faz essa escolha todos os dias, em cada pequena situação que enfrenta. A resiliência estoica não é sobre se tornar insensível, é sobre se tornar indestrutível. Por dentro, é sobre desenvolver uma força interior tão sólida que as tempestades externas podem até te balançar, mas nunca te derrubar. É sobre descobrir que você é muito mais forte do que imagina, muito mais capaz do que acredita, muito mais resiliente do que as circunstâncias fazem parecer. Lembre-se, a vida vai continuar te testando. Novas dificuldades vão aparecer, novos desafios vão surgir, novas dores vão se manifestar. Isso não é uma falha do sistema, é o sistema funcionando exatamente como deveria funcionar. Cada teste é uma oportunidade de provar para si mesmo que você está mais forte do que estava antes. O estoico não busca uma vida sem problemas. Ele busca se tornar alguém capaz de lidar com qualquer problema que apareça. E quando você desenvolve essa capacidade, algo extraordinário acontece. Você para de temer o futuro, porque sabe que não importa o que venha, você tem as ferramentas internas necessárias para enfrentar. Agora eu quero ouvir de você. Se este vídeo falou com você, se reconheceu verdades importantes sobre sua própria jornada, inscreva-se no canal Desbravadores Estoicos. Estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com o crescimento interior, pessoas que entendem que a verdadeira força vem de dentro. E nos comentários, compartilhe uma coisa: onde a vida tem apertado mais na sua experiência atual? Qual é a área onde você mais precisa desenvolver resiliência? Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças. Não precisa dar detalhes íntimos, mas compartilhe o suficiente para que outros membros da nossa comunidade possam se identificar e oferecer apoio mútuo. E se você já aplicou algum princípio estoico em uma situação difícil e viu resultados positivos, compartilhe essa experiência também. Suas vitórias podem inspirar outras pessoas que estão passando por desafios similares. Porque é isso que fazemos aqui nos Desbravadores Estoicos. Fortalecemos uns aos outros através da sabedoria antiga, aplicada aos desafios modernos. Ninguém precisa enfrentar as dificuldades da vida sozinho quando fazemos parte de uma comunidade que entende o valor do crescimento através da adversidade. Ser estoico não é ser insensível, é ser indestrutível por dentro. É descobrir uma fonte de força que nenhuma circunstância externa pode tocar. E quando você encontra essa força, você não apenas muda sua própria vida, mas se torna capaz de ajudar outras pessoas a encontrarem a força delas também. Até o próximo vídeo e lembre-se, quando o mundo apertar, você vai endurecer.